chegado o dia. Aleluia. É chegado o dia. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos conduzir, assim como o Senhor tem feito desde o início desse culto. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. É o Senhor quem está aqui para ser celebrado e exaltado, não o homem. Deus, toma o teu lugar de honra. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Nós te celebramos, nós reconhecemos ao Senhor, nós te damos honra, nós damos ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero que vocês abram comigo em Isaías 27, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Naquele dia, o Senhor com a sua espada, severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu sou o Senhor, sou seu vigia, eu rego-a constantemente e protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra elas e os destruirei a fogo, a menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Então aqui ele fala da grande serpente, do Leviatã, inclusive uma figura também mitológica, e ele fala de forma bem incisiva, que ele com sua espada longa e forte castigará a serpente veloz, a serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. E logo depois ele diz, naquele mesmo dia, que ele está com a espada, se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Um dia espada, no outro dia cânticos de louvor, cânticos. E ele diz que ele é o nosso Deus, e ele nos protege de dia e de noite, para impedir que nos façam danos. Versículo 4: se espinheiros e roseiras bravas, algumas versões dizem, se os seus inimigos se levantarem contra você, eu marcharei contra eles. E se eles quiserem ter paz comigo, se eles quiserem ter paz, que eles venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, versículo 6, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Diga assim: esses dias vindouros é o dia de hoje. Mas diga com vontade: esses dias vindouros é o dia de hoje. Só mais uma vez: os dias vindouros é chegado. Graças a Deus. Então, a perspectiva que o livro de Isaías nos traz, de quem vai chegar a esses dias vindouros, onde se lançará raízes, onde se terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Essa perspectiva de Isaías diz respeito a uma fé integral, não uma fé fragmentada. O que é uma fé fragmentada? Quando tudo começa a ir contrário ao que você esperava, você desanima, você fica triste, você reclama. Quando as coisas começam a ir contrário, você murmura. Quando as coisas começam a se levantar contra você, você acha que Deus te abandonou. Quando Golias vem para afrontar a sua família, quando Golias vem para afrontar os seus negócios, quando Golias se levanta para afrontar a sua vida, manda alguém vir ser contra mim, e aquele que ganhar no duelo,
a outra nação nos servirá àquele que venceu. Então, os Golias irão se levantar? Jezabéis irão se levantar? Afrontas irão se levantar? Aqueles que são maldizentes irão se levantar? Alguém se lembra da história de Neemias? Alguém se lembra de Tobias? Alguém se lembra daqueles que estavam tentando roubar a esperança da reedificação dos muros? Alguém se lembra de todas as vezes que a Bíblia traz um inimigo para desanimar o povo de Deus ou para saquear o povo de Deus? Você se lembra de Gideão? Que ele foi levantado porque todas as vezes que era tempo de colheita, todas as vezes que era tempo de retirar o fruto do trabalho, chegavam quem? Os midianitas e saqueavam. O saqueador vai querer se levantar? Aquele que rouba a sua esperança vai querer se levantar? Só que a palavra nos mostra, na perspectiva de Isaías, que tudo isso vai acontecer. Porém, você precisa ter uma fé integral, uma fé plena, uma fé convicta. Você tem que ter a esperança de que Deus, Ele nunca falhou, Ele não falha e Ele não falhará. Então, no processo de nos movermos em direção à promessa, nós precisamos fazer uma decisão. Algumas decisões. Quais decisões são essas? Primeiro, de permanecermos cheios de esperança. Gente, presta atenção, isso parece ser muito bobo, mas isso é fundamental. Quem não tem esperança, não tem expectativa. Quem não tem expectativa, não coloca esforço, porque não haverá esperança. Nós falamos aqui já algumas vezes que foi implementado dentro do mundo cristão que o anticristo está à porta, e realmente ele virá, e que haverá uma destruição, e que todo mundo viverá o caos. E se haverá o caos, se o anticristo está chegando, se a besta vem com tudo, para que eu vou construir grandes coisas? Para que eu vou ficar tanto tempo na faculdade, sendo que depois vai vir e... Para que eu vou levantar grandes construções? Por que eu vou investir em construir uma grande ideia? Muitos se alimentam do que a mídia tem trazido, de que nós seremos tomados por um sistema comunista, e de fato tem sido assustador algumas coisas que acontecem, principalmente no Brasil, mas muitas pessoas olham para o cenário caótico de corrupção, de, infelizmente, roubalheira dentro do nosso sistema público. As pessoas olham para isso e elas perdem o quê? A esperança. Por que eu vou investir se a economia brasileira vai falir? Por que eu vou trabalhar aqui, sendo que esse país vai virar um caos? Eu tenho que sair do Brasil, eu vou para Portugal, eu vou para os Estados Unidos, eu vou embora desse país. Então, o inimigo ele vem para roubar a nossa esperança. E se você não tem esperança, você não constrói grandes coisas. Eu falei aqui, certa feita, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e em um determinado estado, na América do Norte, eles pegaram uma escola, e nessa escola, eles separaram 100 alunos, se eu não me engano, com os melhores QIs de toda a classe. Eles pegaram o quê? Os 100 alunos com QI desenvolvido. O QI mais top, aqueles caras que nasceram assim, gênios. E colocaram eles em turmas separadas. Eles lecionaram um ano de igual maneira para todos, só que essa turma aqui era a turma dos gênios. QI super avançado, acima da média. E no final do ano letivo, eles revelaram assim, que aqueles 100 alunos foram pegos aleatoriamente. Nenhum daqueles alunos
tinham que ir acima da média. Foram pegados aleatoriamente. Porém, houve uma resposta de mais, se eu não me engano, foram 70% de desempenho, de melhora no desempenho de todos esses alunos em relação a todas as outras classes. E sabe o que eles entenderam? Aqueles que têm melhor expectativa sobre si mesmos produzem mais. Por acharem que eles eram melhores, por acharem que eles tinham uma capacidade diferenciada, eles se empenhavam mais. Eles acreditavam que podiam fazer. Só que aí quando a sua mãe olha para você e fala, você é um burro, você não vale nada, você vai perdendo o quê? Se você não tem a consolidação do seu entendimento, você vai perdendo a esperança. Quando alguém vira para você e fala assim, você não vale nada, senhor. Você, filho de fulano de tal, irmão, você nasceu ali, ó. Você nasceu na favela, você nasceu na comunidade. Irmão, você é brasileiro, acorda. A gente não desiste nunca, mas ô povo sofredor. Eles tiveram um desempenho melhor do que todas as outras classes, porque eles tinham maior esperança sobre eles mesmos. Então nós precisamos ser cheios de esperança. Segundo ponto, é deixar lugar para o desapontamento. Muitas pessoas, Luiz, começam de forma vigorosa um projeto, uma amizade, um relacionamento, com uma namorada, ou noivam, ou com um amigo, ou com um sócio, ou começam diante de Deus, só que vem algo e desaponta essa pessoa. Quantos aqui conhecem uma mulher que foi traída e que agora não confia em mais homem nenhum? Quantos conhecem? Quantos conhecem pessoas que foram traídas em sociedade e não fazem mais sociedade com ninguém? Eu conheço uma pessoa de São Paulo que ela foi traída numa sociedade, ela voltou para o CLT, porque ela falou assim, Davi, eu não tenho tempo de fazer sozinho, eu preciso de um sócio para fazer o que eu faço, larguei tudo para lá, meu irmão, agora eu só trabalho para os outros também, mas eu não confio em mais ninguém. Assim, caraca! Então, nós precisamos deixar lugar para o desapontamento. Pessoas irão te desapontar. Amigos que você acredita que são amigos, alguns vão te dar tapinha nas costas, mas estão com um punhal na mão. Algumas vezes você vai confiar em um relacionamento com um homem ou uma mulher, e esse cara ou essa mulher pode te trair. Conheço mulheres e também homens que casaram e falaram, nunca mais na minha vida eu vou casar. Aquela sem vergonha me traiu, mulher, tudo sem vergonha. Então nós precisamos deixar lugar para o desapontamento, porque nós somos maiores do que eles. Só que se você não deixar um lugar para isso, na hora que ele vier, você não fica de pé. Na hora que ele vier, você não consegue carregar o peso da traição, da dor. Então, o terceiro ponto, não permita que as suas experiências em vida regulem as suas expectativas em Deus. Repete comigo. Não vou permitir que as minhas experiências em vida regulem minhas expectativas em Deus. Deixa eu falar com você. Deus nunca falha. Se o homem falhar com você, Deus nunca vai falhar. Se você está fazendo tudo certo, amém, glória a Deus. Olha, se você está fazendo tudo certo, e as coisas parecem estar indo contrário, permaneça mais um pouco. Deus, Ele não falha. Não é isso, Juliano? Deus, Ele não falha. Deus, Ele jamais falhou. Continua plantando certo. Deus não falha. Ou Ele vai cumprir, ou Ele não é Deus. Porque Ele não volta atrás da sua palavra. Deus não volta atrás da sua palavra. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele determinou, irá se cumprir. A palavra diz, nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Nossa vida será cheia de frutos.
ainda que lançamos raízes no estado de Jacó, a palavra diz o seguinte, que Israel terá botões e flores, nós desfrutaremos das bênçãos de Israel. O nome dele era Jacó, e quando ele foi tocado, depois de vencer o anjo na luta, o nome dele se mudou, foi trocado para Israel. Então, que a nossa esperança, ela esteja fundamentada, solidificada na palavra. Ao invés de você pegar as más notícias para um novo ano que se começa, se apegue às promessas de Deus. Ao invés de se apegar àquilo que está acontecendo de errado, se apegue às promessas de Deus. Eu falei que eu estava também na academia, e eu vi a reportagem quando saiu que Bolsonaro ficou inelegível, tal, sem falar de A ou de B, mas na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, oh meu Deus, mais oportunidade de fazer a diferença. Enquanto o mundo estiver em caos, eu vou estar edificando. Enquanto o mundo estiver de ponta cabeça, eu vou estar colocando o mundo de cabeça para ponta. Enquanto todos estiverem desesperançosos, eu vou estar com esperança, porque minha esperança está no meu Deus, que nunca falhou. Jeremias 29:11 diz assim, Jeremias 29:11, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Qual que é a vontade de Deus para nós? Planos de nos fazer o quê? Planos de nos fazer o quê? Prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esqueça aquela imagem de um Deus que só é castigador, de um Deus que só é severo, de um Deus que coloca carga sobre você, de um Deus que só te condena. Ele disciplina porque ama. E se você é filho, foi criado pelos seus avós, pelos seus pais, pelos seus tios, e em algum momento você foi disciplinado, é porque aquela pessoa está cuidando de você. Mas nosso Deus é um Deus de amor. O plano dele é de nos fazer prosperar. 1 Tessalonicenses 5 diz assim, 1 Tessalonicenses 5, coloca no versículo 1, por favor. Pode colocar no 3. Vamos para Números 23:19, então. Eu escrevi outra referência. Pode colocar Números 23:19. Escute. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se você tem promessas em sua vida, que já deu tempo de cumprimento e não se cumpriu, se alinhe à vontade de Deus, porque tem promessas atrasadas que precisam se cumprir na sua vida. Então, se Deus falou, se Ele prometeu, Ele vai deixar de cumprir? A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 1, 19 e 20. 2 Coríntios 1, 19 e 20. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Nós temos o sim das promessas de Deus. Eu não sei qual mentira te contaram a respeito do seu futuro, a respeito da sua família, que não existe mais homem que presta, que não existe mais mulher que presta, que não dá para se criar filhos, que não dá para se enriquecer, que enriquecer é coisa de homem ganancioso. Eu quero dizer algo para você. Você tem um sim de todas as promessas de Deus. A promessa de te fazer prosperar, a promessa de paz para a sua vida, a promessa de bem, a promessa de proteção, a promessa de multiplicação, a promessa de você ser cheio do Espírito Santo. Ele fala que nos últimos dias Ele derramará do Espírito dEle. Josué 21:45. Josué 21:45.
de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel. Leia comigo essa segunda parte, por favor. De todas as promessas, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza ao quê? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Maria Vilane, se apega às promessas. Aquele que prometeu é fiel, ele não falha. Ele não falha. E existe uma coisa que nós precisamos saber. Olha que interessante. Esse celular, um celular da Apple. A fabricante dele, a manufaturadora dele, se chama Apple. Se eu pego esse celular, a gente estava conversando, né, Caio? Se eu pego esse celular e eu coloco ele na água, entro com ele numa banheira, com uma água, tiro foto dentro da banheira, dentro da jacuzzi, ou dentro da água da piscina, estou nadando na piscina e estou filmando lá dentro. Se depois ele der algum problema, eu consigo trocar? Consigo ou não? Consigo. Ele é a prova d'água. Mas e se eu entro com esse celular dentro do mar e faço filmagem lá embaixo do mar? Golfinho, e depois ele der algum problema. Eu consigo trocar o celular? Não, porque o mar tem sal, e o sal pode deteriorar os componentes do celular, a garantia não cobre. Certo? A garantia não cobre. Só que se você estiver na garantia, tudo que você clamar por direito, você vai receber. Estão conseguindo entender? Se você estiver na garantia, tudo que você clamar por direito, por promessa, você tem acesso. Eu estava nos Estados Unidos e um amigo meu tinha comprado um iPhone de lançamento. Por algum motivo o iPhone deu problema na hora de carregar, estava carregando e descarregando. Ele entrou em contato com a Apple falou assim, mande o celular que nós vamos te mandar outro. Ele não precisou nem mandar para assistência, eles não falaram, nós vamos avaliar e te respondemos na hora, Juliano. Manda o celular que a gente vai te enviar outro novo. Por que a Apple fez isso? Por quê? Tá, porque estava na garantia. Mas por que ela fez questão de dar outro novo? Preservar o nome da empresa. Consegue entender isso? E no hebraico, no original hebraico, a mesma origem da palavra imagem é a mesma origem da palavra nome. Pegaram? A mesma origem da palavra imagem é a mesma origem da palavra nome. Imagem, nome. É por isso que quando Deus falava, foi perguntado, mas quem eu digo que me enviou? Quem eu digo que tu és? Quem é? Diga que eu sou. É o famoso Yahvé, que os judeus não pronunciam, porque eles têm temor de falar o nome de Deus em vão. E eu estava perguntando para um amigo meu, que era um marchiguia no restaurante que eu trabalhava lá, e ele estava se formando para rabino, e eu falei assim, cara, como que vocês chamam Deus na língua de vocês? Aí ele falou assim, we used to call Hashem. Hashem é como se fosse aquele que tem o nome, aquele que é o nome. Então, eles não falam Yahvé, eles falam Hashem, aquele que é o nome, ao invés de falar Yahvé, que é o eu sou, o nome. Então, a mesma origem da palavra imagem é a mesma origem da palavra nome. Deus é perguntado, quem é você? Como que eu te entendo? Qual é seu nome? E ele diz, eu sou. Porque ele se define como quem ele literalmente é. E quem ele é a sua imagem e é o seu próprio nome. E aí, o povo precisava de ser curado. Dor. E aí perguntaram, e ele me apresentou, Deus quem? Eu sou o quê? Jeová Rafa.
Ele se apresentou como Jeová Rafá, porque Jeová Rafá é aquele que cura. Então, quando ele se apresentou, ele não falou como eu sou, ele falou Jeová Rafá. Ele era tido como Jeová Rafá. Jeová Jirê, provedor. Então, quando ele vinha com provisão, ele era Jeová Jirê, porque conforme ele era requerido, ele se apresentava. Conforme ia ser a imagem que ele ia ser apresentado diante dos homens, ele trazia o nome dele. Então, se eles estavam precisando de provisão, eu sou Jeová Jirê. Se estavam precisando de, eu sou Jeová Rafá. Se estavam precisando de paz, Jeová, ele era Shalom. Shabbat Shalom, quem já ouviu o famoso cumprimento, Shalom. Conforme a imagem que eles precisavam de Deus, era o nome dele. Consegue entender? Consegue entender? Legal. E aí depois veio Jesus Cristo. E a palavra fala que todos os nomes, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová, tantos nomes de Jesus, Shalom, e aí quando vem todos os nomes, se concentram em um único nome. Qual que é esse nome? Senhor Jesus Cristo. Todos os nomes se concentraram em um. Um nome que tem a mesma origem da imagem da palavra hebraica. No caso, Jesus tem todos os nomes, e ele é a imagem do próprio Deus, o Verbo encarnado. Jesus Cristo. Todos os nomes se concentram nele. E quando Deus fez todas essas promessas para você, quando Deus falou tudo que Ele falou que ia fazer em sua vida, tudo que Ele falou que iria cumprir, tudo que Ele falou que é seu direito, escuta, quando Ele falou tudo que você tem por direito, para que isso se cumprisse na sua vida, Ele precisou vir corrigir uma rota do homem, porque nós somos criaturas de Deus. Ele é o manufaturador, aquele que cria, nós somos criados por Ele, Adão pecou, e Ele precisou corrigir a rota dele. E Ele enviou seu filho, Jesus. E Jesus, que carrega todas as atribuições de Deus, paz, provisão, cura, amor, todos os nomes de Deus, Ele veio para que você fosse garantido em todas as promessas que Deus determinou. Nós precisávamos de alguém que expiasse os nossos pecados, nós precisávamos de alguém que levasse as nossas transgressões, nós precisávamos de alguém que expiasse a culpa, e Jesus levou tudo no Calvário. Consegue entender? Quando Jesus fez isso, Ele fez por alguns motivos. Quais motivos? Primeiro, o amor. A palavra fala que por amor de mim, por amor de você, por amor de nós, Ele enviou o seu Filho, não é assim? Então Ele enviou por amor. Só que teve um outro motivo em conjunto ao amor. E qual foi esse motivo? Se Deus prometeu, se Ele determinou, e se nós estamos buscando andar nos seus caminhos, estamos no direito legal, Ele precisava te garantir, porque Ele fez pelo nome dEle. Assim como a Apple, se dá algum problema, ela te devolve para garantir o nome dela. Deus enviou seu Filho para garantir que tudo nos fosse dado por direito, conforme Ele havia prometido, pelo nome dEle, porque nele não há sombra nem variação de dúvida. Ele fez pelo nome dEle. Ele fez pelo nome dEle. Ele enviou seu Filho, pelo poder do nome dEle. Aleluia! Glória a Deus! Ele enviou, nós fomos levados, nós fomos enxertados na videira, nós recebemos todo o direito que Jesus veio nos trazer como garantia, e é por causa disso
que hoje nós temos o direito de termos paz, de termos uma família abençoada. É por isso que você tem direito à cura, porque a palavra fala que pelas pisaduras, pelas chagas de Cristo, você já foi curado. É por isso que você tem direito a declarar sobre os seus filhos que todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, porque isso está em Isaías 54:13, é direito sobre a sua vida. É por isso que a palavra fala que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. É por isso que Deus diz que os seus dias serão de paz. É por isso que a palavra diz que o que Ele tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deixa eu te falar uma coisa, Ele já garantiu. Ele não é filho do homem para que minta. Ele garantiu. Ele pegou e enviou seu filho. Só que para isso nós precisamos estarmos operando na legalidade. Para que o direito que você tem de receber um novo celular, caso haja alguma falha, seja executado, você tem que estar dentro da legalidade. Você tem que estar dentro do seu direito. Se você abrir mão do seu direito, não adianta reclamar, conclamar, bater na porta pelas promessas de Deus. Consegue entender? Eu vou dar um exemplo para vocês. E aqui é onde você vai entender a diferença entre religiosidade e princípios. Se você namora e você tem vida sexual com seu cônjuge, você está fora da legalidade. Você vai vir bater na porta de Deus por algumas coisas, a sua salvação é inegociável. Só que, desculpa, os direitos legais, não adianta. Você está operando com seu celular debaixo do mar. Se o Caio pegar esse violão, colocar ele na água, para tocar numa piscina, num luau, e depois quiser trocar o violão, você tem direito, Caio? Não tem direito. A madeira vai inchar, ainda que as cordas estejam afinadas, o som vai ser dissonante, não vai haver uma afinação. Aí é onde não existe o direito por bater na porta, para reclamar, para pedir, para chamar por tudo que é seu por direito. Então deixa eu te falar uma coisa, vida sexual fora do casamento, segundo a Constituição que te garante, é pecado. Doa o que doer. Ou você se guarda, meu irmão, minha irmã, e casa, ou você sabe que não é a pessoa, separa, ou continua e arruma algumas estratégias, ou senão, você vai começar a construir, só que você vai ter um tanto de brecha. Aí você pode até fazer dinheiro, mas aí vem um problema daqui, vem um problema dali. Deixa eu te falar outra coisa. Falando de dízimo e oferta, dízimos. Caio comentou aqui, o Caio falou comigo, Davi, eu sei que eu preciso dar meu dízimo, né, Caio? Porque isso abençoa a obra, as pessoas são abençoadas com a obra, a casa de Deus é mantida, pessoas são abençoadas com cesta básica, com isso, com aquilo. Aí eu fui falando, eu falei assim, verdade, Caio, só que Caio é muito mais que isso. Se você não dá o dízimo, para de pensar só nas pessoas que são abençoadas, isso é verdade, mas você vai estar na ilegalidade, você vai estar construindo algo que não é sólido, em algum período, momento ou situação, você vai ter problema. Conseguimos entender? Se eu opero fora da legalidade, não adianta você querer viver uma vida extraordinária em Deus. Pecar, todo mundo peca e falha. Todos nós somos seres humanos, todos somos suscetíveis a erro. Quem é o homem que pode julgar o outro? Ah, você peca, todo mundo erra. Mas ser conivente com o pecado é iniquidade. Você não tem direito à garantia. Língua maldizente, fofoqueiro. Viu todas as promessas de Deus aqui que diz que não falha? Aí você vê se cumprindo na vida de uns, mas na hora que chega na sua vida não se cumpre nunca. Aí você não passa pelo deserto, você vive no deserto.
Aí deixa eu te falar, meu irmão, você está na ilegalidade. Aonde você está na ilegalidade? Aonde? Então, ou nós entendemos que a vida com Deus, ela é real, ou, meu irmão, você está vivendo uma história da carochinha, fazendo força para acreditar. Ou você vem na igreja de costume, eu vou porque meus pais iam, porque tem tanta gente que eu gosto lá. Ou você vem, meu irmão, para servir a Deus com a sua vida. Deus, Ele não quer só o seu dízimo, a sua oferta. Deus, Ele não quer só que você venha aqui e faça um serviço de dar um abraço no irmão, ficar na recepção, tocar no louvor. Deus, Ele quer a sua vida. Ele não negocia. Ou você entrega tudo, meu irmão, ou você não entrega nada. É por isso que eu creio. A gente estava numa roda de amigos, né, Juliano? E um amigo nosso em comum falou assim que nunca se viu de forma tão crescente as separações em casamentos. De forma tão abundante, pessoas se separando, pessoas desviando. Aí eu falei com ele assim, irmão, é verdade. Só que mais do que isso tem crescido aqueles que são fiéis, aqueles que são como nazireus, que têm uma aliança com Deus, porque isso é bíblico. Para que Cristo volte, a noiva tem que ser uma noiva fortalecida, o corpo tem que estar preparado. Então, ou a gente acredita ou não acredita. Eu quero te fazer um convite. Não vem na igreja só por isso ou por aquilo, não. Vem. Ou não vem. É sim, sim, não, não. Pecar todo mundo peca, mas para de escolher namorar o pecado. Abre o Instagram e fica vendo mulher semi-nua ali de biquíni, isso e aquilo. Abre o Instagram e fica vendo homem, sei lá, de sunguinha. Não negocie. Sabe o que é negociar? É você saber que tem ambientes que infringem os princípios de Deus e você se senta naquelas mesas. Isso é negociar. Quantas promessas Deus tem para as nossas vidas. Hoje é o nosso dia, mas o dia é para aquele que decidiu. O dia é para aquele que está disposto a entregar de fato a sua vida para Deus. Só que entregar a vida para Deus não é só vir falar. Gente, entregar é confiar. Gente, quando você entrega para Ele, não dá para entregar metade. Ele não recebe. Você acha que entregou, mas Ele não recebeu. Ele só recebe 100%, Rafael. Só que a boa notícia é, nós vimos aqui em Isaías, o que é que ele diz aqui? Em Isaías 27, naquele dia, o Senhor com a sua espada severa, longa e forte, ele fala de quê? Espada. Espada diz respeito ao quê? Obrigado, Caio. Espada diz respeito à guerra, amém? Só que no mesmo dia, ele diz, nos dias vindouros, no mesmo dia, ele diz, naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha frutífera. Você quer desfrutar da vinha? Você quer desfrutar dos celeiros fartos? Você quer que Deus exalte o seu nome? Meu irmão, primeiro guerreia. Guerreia contra o pecado. Guerreia contra as suas próprias vontades, guerreia contra o ostracismo, guerreia contra aquilo que é contra Deus, e depois você participará dos despojos da guerra. Às vezes a gente começa a alinhar nossa vida com Deus, e tudo começa a acontecer errado. Quem já ouviu falar de casos assim? Eu me lembro de uma pessoa que eu conversei com ele, e falou assim, Davi, antes de eu vir para a igreja, minha vida era só alegria, eu vim para a igreja é alegria, mas nunca vi tanto problema. Só que na realidade ele está colhendo de muitas coisas que ele plantou lá atrás. Alguns frutos demoram a chegar. Tem árvore que a semente vai crescendo devagarzinho, e na hora que vem um fruto, meu irmão, você colhe por muito tempo aquela manga. Mas eu vou te garantir uma coisa, porque o Deus que nós cremos, Ele é fiel.
O Deus que nós cremos, Ele jamais falhou. O Deus que nós cremos, Ele permanece fiel. A palavra dEle não faz curva. O nosso Deus, Ele fala e cumpre. Se Ele prometeu cura, vai haver cura. Se Ele prometeu restauração, vai haver restauração. Se Ele prometeu prosperidade, vai haver prosperidade. Se Ele prometeu paz, vai haver paz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, Ele garantiu pelo nome dEle. É por isso que não pode falhar. É por isso que se você está na legalidade, pode bater na porta. E tenha paciência. A palavra fala, paciência. Perseverança. E um pouco mais, e acontecerá. Talvez você esteja passando por um momento de prova, como o ourives com o ouro no fogo, ou aquele que prova, que está purificando a prata no crisol. Deus prova o coração do homem. Mas Ele permanece fiel. Eu quero declarar sobre a sua vida, você que está na ilegalidade. Antes de falar de declarar sobre a sua vida, você que está na ilegalidade, se coloque na legalidade. Você que está na ilegalidade, se coloca na garantia, meu irmão. Se coloca na garantia. Ou se não, depois, não adianta chorar. Porque as decepções vêm, as lutas se levantam. E quando o inimigo encontra brecha, gente, ele veio para roubar, matar e destruir. Então eu quero declarar para você que está na legalidade, que o seu ano seja um ano de fartura. Como diz a palavra nos garantindo, como Deus diz a nosso respeito, que Ele tem para você planos de paz e não de mal, planos para te fazer prosperar. A palavra diz, nós lemos aqui em Isaías 61, coloca em Isaías 61, por favor. Nós lemos aqui esse versículo algumas vezes, e leremos várias outras. Isaías 60, versículo 19. Antes de ir no versículo 19, eu vou colocar o versículo 2. Eu vou ler para a gente terminar. Versículo 2, por favor. Olhe, a escuridão cobre a terra. Preste atenção, por favor. Olhe, o que cobre a terra? O que cobre a terra? A escuridão. Então é verdade, a escuridão cobre a terra. Olha o cenário do nosso STF. Olha o cenário da nossa Brasília. Olha o cenário das escravidões que a gente sabe que tem na China, Paquistão, Irã, Venezuela. Olha o que tem acontecido lá. Olha o cenário onde você vê toda a questão bélica ali de Rússia com Ucrânia. As densas trevas cobrem a terra. Só que não para aqui. Mas sobre você raia o sol, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olha ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. E sabe por que eles vêm a você? Porque você é a resposta de Deus, Juliano, para essa geração. Você é a resposta. Nós somos a resposta de Deus para essa nação. Você tem a mensagem de esperança. Você tem a mensagem de instrução. Você tem a palavra certa. E ele continua dizendo no versículo 19: o sol não será mais a sua luz de dia. E você não terá mais o brilho do luar. Parece algo ruim, não parece? O sol não vai ser mais minha luz de dia, eu estou ferrado. Eu não vou ter mais o brilho do luar, eu só estou perdendo, seu Geraldo. Mas ele diz, porque agora o Senhor é que será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá. A sua lua nunca desaparecerá. Porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Eu quero declarar que os seus dias de tristeza terão fim. Yasmin, seus dias de tristeza terão fim. Luiz, seus dias de tristeza terão fim. Os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor.
Na hora certa farei que isso aconteça depressa, prontamente, aceleradamente. Na hora certa, Amanda, vai acontecer depressa. Na hora certa, Jessé, vai acontecer depressa. Continua plantando, continua fiel, continua com a sua esperança em Deus. Na hora certa, vai acontecer, Andréia. Aparecida, na hora certa, já aconteceu. E a palavra fala do original, depressa, prontamente, de forma acelerada. É quando as pessoas olham e falam assim, cara, foi de uma hora para outra. É porque quando chega a hora certa, onde há o alinhamento do tempo de Deus com o seu tempo, o alinhamento do tempo Kairos, o cumprimento da profecia, ele é rápido. Porque Deus, ele tem pressa. Deus, ele tem pressa. Eu tenho em meu coração uma convicção tão forte do que Deus vai fazer nos nossos dias. Eu tenho uma convicção tão forte, eu acredito tanto, que eu seria capaz de dar minha vida daquilo que eu acredito. Eu seria capaz de dar a minha vida pelo que eu acredito. Eu tenho dado a minha vida pelo que eu acredito. E Deus, ele vai fazer, e ele tem pressa de levantar Daniéis, de levantar Gideões, levantar Déboras, levantar pessoas que não negociam a sua fé, pessoas que não se envergonham do Evangelho, pessoas que sabem de onde veio e para onde vai voltar, pessoas que estão dispostas a fazer com que a terra seja abundante daqueles que carregam a mensagem do reino. Que você viva o reino de Deus, que Ele seja presente em sua vida, que Ele seja tão presente ao ponto que você prospere tanto, que seja como na vida de Isaac, filho de Abraão, que eles falavam assim, cara, que cara poderoso que é esse? Esse cara é perigoso, ele está muito rico. Que Deus te prospere de forma tão abundante, meu irmão, que os olhos possam ver e possam não entender o tamanho da riqueza, da glória, do favor de Deus. Que nós possamos continuar nessa jornada, nesse avanço, na certeza que Deus vai levantar homens e mulheres que vão impor as mãos e vão curar, e vai declarar sobre os paralíticos, e os paralíticos vão levantar, e isso já tem acontecido. Pessoas que vão levantar as suas mãos, vão declarar, e aquele que apontar o dedo, o diabo vai sair correndo por 7 caminhos. Quando pelo teu dedo expulsares o demônio, é sinal que é chegado o reino de Deus. Isso começou há 2000 anos, quando o Messias, ele veio na terra, e ele expulsou o diabo, e ele expulsou demônios. Que você se levante, como homem ou mulher na sua casa, que carrega a mensagem do Evangelho, que é o embaixador do reino. Essa mensagem transforma a sua vida, essa mensagem, ela restaura o casamento, essa mensagem, ela converte seu filho, essa mensagem te prospera, essa mensagem te traz paz. Tem muitas pessoas que têm construído riqueza, mas em meio ao caos, em meio à falta de paz. Que o Senhor restaure a sua chama, que o Senhor restaure a sua chama, que uma unção fresca seja derramada sobre você. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Nós sabemos que nós estamos aqui porque foi a garantia do Teu nome que nos permitiu estarmos aqui hoje, que nos perdoou das nossas falhas, dos erros, da nossa humanidade, da nossa carne. Nós reconhecemos o Teu poder, Deus. Nós reconhecemos o Teu poder. Quem pode resistir ao nome do Senhor? Quem pode resistir ao nome do Senhor? Quem pode resistir ao nome do Senhor Todo-Poderoso? Aquele que criou os céus, a terra, as estrelas, as supernovas, os buracos negros, os planetas, todo o cosmo, aquele que criou o universo, aquele que na criação, Ele era exaltado por seres viventes e não viventes. Os não viventes é provado que emitem sons, porque toda criatura, com vida ou sem vida, todo ser que existe, tudo criado pelas mãos dEle, exalta o nome dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que abre portas e que fecha portas, Ele é o Deus que nos traz a esperança verdadeira, Ele é a nossa espada, Ele é o nosso escudo protetor, Ele é o valente, Ele é aquele que desceu e tomou do valente a vitória. Ele desceu no inferno, subjugou a morte, e Ele subiu ao mais altos céus.
Ele habita no trono celestial, é adorado por anjos, serafins, querubins. Toda criatura foi criada por Ele, no mar, debaixo do mar, nos céus, em cima dos céus, na terra. Todos os répteis louvam a Deus, todos os seres viventes louvam ao Senhor. A Bíblia diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos que o Senhor quer realizar milagres em nosso meio. Nós queremos que o Senhor quer realizar, Deus, cura em nosso meio. Nós queremos que o Senhor quer realizar grandes feitos em nosso meio, prodígios, milagres, maravilhas, que se contadas são difíceis de acreditar, e o Senhor fará. Eu creio que o Senhor fará, Pai. O Senhor encontrou uma nação que não negocia. O Senhor encontrou uma nação que reconhece o tamanho do seu Deus, que reconhece o Deus Todo-Poderoso. Seja exaltado, Senhor. Senhor Jesus, toda honra a Ti. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nosso meio para agir, para operar, para quebrar cadeias, para quebrar muralhas, derrubar muros de pedra. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Portões de bronze, de ferro, são derrubados agora pelo poder do Espírito Santo de Deus.